Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast da Expansão Existencial. Um podcast onde nós trazemos pessoas que fizeram do autoconhecimento e da expansão da sua consciência prioridades na sua vida, né? A gente sabe que nós temos hoje em dia vidas atribuladas, há muitas coisas para fazer, chamados, velocidade. Muita gente vai dizer que não dá tempo de colocar foco, né? Às vezes a vida nos empurra e nós somos quase obrigados a mergulhar no processo de autoconhecimento, transformação. Às vezes nós fazemos isso por escolhas mais conscientes. Não importa qual é o chamado da nossa jornada do herói. Se pegou fogo na nossa casa e a gente não teve saída a não ser sair numa jornada de aventura, ou se a gente decide fazer essa aventura por um chamado da alma. Todas as formas são válidas. E aqui hoje, com muita alegria, estou conversando com uma amiga muito querida, Maya Lu. A Maya Lu é uma pessoa muito especial, é alguém que também fez do autoconhecimento uma prioridade na sua vida, expandiu isso para sua família, e está, de certa forma, num caminho de tornar isso, que já está escrito, a sua razão de existência e também o seu trabalho e também o que ela ainda está prestes a iluminar ainda pelo caminho, quando ela está descobrindo aí um pouco o seu chamado de alma, ficando cada vez mais claro. É uma pessoa de uma sensibilidade muito alta, de uma inteligência muito aguçada, de uma capacidade de ver a realidade tão profunda que muitas vezes isso foi até um desafio para ela também, como muitas pessoas que nós já conversamos, né? Como viver desde criança, vendo e sentindo tantos universos, tantas coisas e tantos lugares, e às vezes se perder um pouquinho nisso, e o que é absolutamente normal. Então, Maia Lu, às vezes te chamo de uma coisa, às vezes de outra. Tudo bem. Queria te agradecer por estar aqui. É Saiba que uma é um honra. momento muito especial para mim. Eu acho que você está exatamente no momento mais perfeito do tempo e do espaço para a gente ter essa conversa aqui, que eu sei que vai ser uma alegria para muita gente. Fala um pouquinho só de você, de onde você veio, sua família e tudo mais. Eu sou de Belo Horizonte, cresci numa família mineira relativamente tradicional, né, com aquela dinâmica bem intensa. Enfim, e me casei bem nova, né, 20 e poucos anos, passei num concurso público e tenho uma filha hoje de 12 anos, que sem dúvida é uma das razões para eu continuar todo o meu caminho de expansão da minha consciência, né, da minha busca de autoconhecimento, de espiritualidade, e conciliar o desafio de uma vida em Brasília, num ambiente, né, denso, né, uma dinâmica de conciliar vida, né, família, casa, minha filha, questões de trabalho, enfim, contas e tudo que o nosso mundo, a vida como ela é, né? E ao mesmo tempo buscando esse caminho de expansão, de esse autoconhecimento, essa espiritualidade, num lugar de centramento, né? De conciliar esses dois mundos. Então, é isso que eu tenho vivido durante a minha vida. Que foi assim que te, claro, às vezes não é uma coisa só, mas que te empurrou assim para o caminho do autoconhecimento? Em que momento que você faz dele de fato uma prioridade aí na tua vida? Olha, eu me lembro que com 15 anos eu pedi de presente terapias. Então é algo já que me Excelente. acompanha, né? Eu tinha várias questões existenciais e aí eu pedi de presente de aniversário, juntei uma série e comecei a fazer terapia. E desde desses 15 anos eu sempre busco vários caminhos, né, de autoconhecimento, de transformações, de experiências. Eh, mas quando eu engravidei da Amanda, né, em 2012, isso se intensificou muito, porque foi um processo desafiador, enfim, de me tornar mãe. Eu já estava casada há 8 anos, tinha todas as condições materiais, né, e enfim, e estabilidade, porém, engravidar
me trouxe uma grande abertura para me compreender em outros níveis mais profundos. E a chegada da Amanda, naturalmente um bebê extremamente especial, diferente, enfim, que eu lia vários livros, tentava entendê-la e ela não e era um desafio, né? E aí eu tive que mergulhar mais profundamente. E ela é um ser eh, que trouxe uma energia, né, diferenciada e o caminho de entendimento do que ela é acabou me levando para este caminho também, cada vez mais profundo, de conhecer a minha alma, né? De como ela opera aqui nesse universo. Eu me lembro que acho que a primeira vez que nós nos encontramos, ou nas primeiras vezes, já faz alguns anos já, essa questão da Amanda era muito presente na sua vida, era uma preocupação muito grande, né? Porque ela estava passando por questões que você não sabia o que que significavam, envolvidas com saúde. Era para uma mãe até mesmo vir para um curso e às vezes deixá-la lá e vocês não sabiam muito bem o que que era, mas era alguma coisa que às vezes fez você mergulhar entre esperança e não esperança, entre caminhos e muitas coisas. Conta um pouquinho do que foi essa história aí da sua filha, da Amanda, o que que, né, por que jornada vocês passaram naquele momento do tempo, como ela te afetou, enfim. Como eu disse, né, desde que a Amanda nasceu, ela era um bebê muito sensível. Então, tinha sensibilidade à iluminação, a pessoas, a ambientes. A gente percebia, ela era muito diferente de outras crianças, né? E eu e o Fabiano, meu marido, a gente tentou suprir todas as necessidades dela para tentar trazer uma harmonia interna para ela. E claro, um bebê alegre, lindo, né? Saudável. E quando ela começou a ficar com mais ou menos 6, 7 anos, ela começou a ter uma disfunção hormonal e sistêmica, né? A gente foi a vários, eu não vou entrar em detalhes, assim, né? A gente foi a muitos médicos, fez vários exames e a gente nunca descobriu exatamente o que ela tem. Fizemos investigação de doença rara genética, ela tinha vários sintomas, inclusive ela ficou pré-diabética e a gente não tinha um diagnóstico, né? E isso foi um dos processos, né, que me abriu muito para esse. Claro, entrei em contato com dor, sofrimento, impotência por um lado, e muita esperança e uma certeza inabalável de que a gente atravessaria isso, como atravessamos. Eh, Ela nunca teve um diagnóstico, porém, nós buscamos muitas formas de cura em várias linhas, em vários lugares. Isso tudo aconteceu, a pior, né, a fase mais desafiadora, na verdade, foi na pandemia. E eu busquei uma força dentro de mim, né, da minha família, do Fabiano, sempre me apoiando, para a gente atravessar tudo isso. E o corpo dela começou a desenvolver uma habilidade de se autocurar, uma inteligência de autocura, que até a médica ficou muito surpresa. E isso tudo, né, fez com que a gente se aproximasse muito como família, o Fabiano e a Amanda, trouxe para gente essa clareza e essa certeza de que algo invisível atua muito fortemente. E claro, em conjunto, a gente sempre usou, né, todos os recursos desse mundo material, diria assim, e a gente confiou muito no mundo invisível, espiritual, com uma fé inabalável de que ela se tornaria uma criança saudável, e é como ela é hoje, saudável, extremamente capaz, né, muito inteligente, e enfim, então tudo isso me fez entrar em contato com muita dor e sofrimento, e ao mesmo tempo foi o lugar onde eu encontrei maior esperança. Uhum. Amém. Depois a gente fala um pouquinho mais, né, sobre Uhum. essa questão aí toda que você está descobrindo sobre a inteligência. Mas me vem aqui uma intuição de quando você fala de
da sua relação com a espiritualidade, né? Existe esse invisível, ele se tornou cada vez mais presente numa dificuldade, né? Os véus vão caindo e a dificuldade faz muito isso. Quando você não se perde nela e entra no seu próprio inferno, fica ainda mais cego, a luz se mostra, né? Se faz. Ao mesmo tempo, conhecendo a sua história, eu sei que também você teve ao longo do tempo uma batalha interna muito grande com assumir a sua própria espiritualidade, né, de alguma forma. Dizer claramente, olha, eu acredito nisso, é esse o meu lugar, esse ponto. Tantas vezes eu te peguei nesse embate interno, né? E como é que foi que esse processo, ou ainda está sendo, de você conseguir assumir para si mesma e aos poucos para o mundo lá fora, que sim, a espiritualidade é algo muito forte para você, declaradamente, publicamente. Quais eram os medos que haviam, se eles já foram embora? Eu ainda estou no processo, com certeza, e talvez ele até aconteça durante mais um tempo. Eh, Há 12 anos eu entrei em contato com a energia de cura, né, por meio do Reiki, e comecei a presenciar curas muito fortes acontecendo. Eu fiz o curso, né, comecei a atender, depois eu fiz uma outra formação de curas energéticas e, enfim, criei um consultório, trabalhei por 2 anos com cura. Eh, Essa experiência já foi, eu sinto que ela foi o primeiro grande sinal de dessa existência desse invisível, da energia de cura, da potência da cura acontecer, né, em diversos níveis, formas, e que somos canais de cura. E a partir disso eu comecei a estudar, mergulhar mais, experiências, vivências, mas de fato existiu durante muitos anos uma quebra interna mesmo, porque uma parte muito racional também, né? Caminhos religiosos, caminhos, né, da medicina, como assim? Então, assim, vários questionamentos dos caminhos formais que existem na sociedade, nas nossas culturas, e uma outra parte minha vivenciava curas, vivenciava o mundo da energia, vivenciava toda a percepção sensorial, com muita sensibilidade, com muitas leituras. E quando eu compartilhava com as pessoas, eu percebia que ninguém percebia o que eu percebia. Então, era um questionamento se eu não vivia um mundo de ilusões. Enfim, então é uma jornada grande já há anos, né, de validação do que eu sinto, do que eu vejo, de tudo que acontece. É, e cada vez mais eu entro nesse lugar de sim, existe, né, tudo isso no invisível. E as frequências energéticas, né, que eu percebo, elas são reais. E, e a espiritualidade, para mim, está neste lugar, que é um lugar de conciliação de todos esses mundos. É um lugar onde eu me sinto um canal neste planeta de, de sintonizar frequências. E que essas frequências modificam os ambientes, de alguma forma modificam as pessoas. Essas frequências influenciaram na Amanda, influenciaram no Fabiano, que também teve uma cura que não foi explicada pela medicina. Então, duas curas já foram manifestadas, eu diria, nas pessoas que eu mais amo na minha vida. E então esse lugar de dúvida, eu diria que ele tem ficado um pouco menor. Ele não desapareceu ainda, mas ele, né, é, é, ele é pequeno, e o outro espaço dessa certeza de algo invisível, de uma espiritualidade, de diversos mundos, e de que a gente está aqui com um propósito muito maior do que essa vida material, né? Nada contra a vida material, temos também, né? Eu tenho uma casa, tenho, né? Enfim, uma vida aqui neste mundo, e
sinto que o nosso desafio é conciliar tudo isso, trazer o céu para a terra. E assim, se você tivesse só sentisse perguntar aí, olhando para essa trajetória, porque assim, para quem ouve você, é uma história antiga, você é meio claro para quem está escutando de fora que esse é o seu caminho, né? E a Maiolô olhando para si mesma era sempre será? Não parece, não, acho que não é. Qual era, e mesmo que não tenha ido embora, mas qual era o medo maior? Julgamento. Um dos medos bem grandes era um julgamento. Quem é você para ter toda essa espiritualidade? Quem é você para falar de espiritualidade? E o que eu sinto e o que tem, né, cada vez mais na minha vida nos últimos tempos é somos seres espirituais. A espiritualidade já está acontecendo. Não é uma espiritualidade distante, né? De certa forma, sinto que todos nós vamos nos despertar para acessar essa espiritualidade e sermos líderes de nós mesmos, harmonizando o ser dessa matéria com um ser divino, um ser sutil. Essa espiritualidade, ela está sendo despertada em todos nós. E, de certa forma, o que tem vindo para mim nos últimos tempos é que eu sou uma líder espiritual de mim mesma, né? Eu falei isso para Amanda, para minha filha. Falei, filha, a mamãe é uma líder espiritual. Isso está vindo para mim nas últimas experiências que eu tenho, né, vivenciado enfim, de várias técnicas. Ela olhou para mim e falou assim, fez uma cara, falou, claro, mãe, você não sabia disso? Eu falei, Amanda, mãe, claro, olha o jeito que as pessoas falam com você, olha quando você fala com as pessoas. Você já celebrou 2 casamentos. Todo mundo chorou no casamento que você celebrou. Claro, mãe, você é uma líder espiritual, você veio para inspirar as pessoas. A minha filha de 12 anos. Eu falei, como assim, né? Tá tão claro, tão óbvio. Então, E assim, né? É, como é que é para você se ouvir agora declarando isso? Eu sou uma líder espiritual. Eu descobri que eu vim, que a minha alma tem isso na sua realidade e ela deseja sim manifestar isso nesta existência e ela está cada vez, não vou dizer nem gritando mais alto, porque ela não está precisando gritar, que ela está muito próxima, mas ela está cada vez mais pegando o fazer, né? Como é que é para você se ouvir falando isso? uma grande parte minha sente assim, até que enfim, você chegou nesse lugar de ter coragem, de ter e com leveza, com naturalidade, porque é assim que tem que ser, né? Para minha alma é uma coisa, como a Amanda falou comigo, mãe. Então, então não é uma coisa, nossa, que coisa, Melo. Não, já acontece, entendeu? Tá, pronto, e assim, e trazer isso para a naturalidade da vida, da mesma forma, né? Que a gente se identifica e se diz ser tantas coisas na vida, né? Eu tenho vários títulos aí, se precisar falar, eu tenho, né? Que eu tô agora entregando um pouco, assim. Então, assim, somos líderes espirituais de nós mesmos, né? Buscamos os nossos caminhos e esses caminhos são diversos. Então, tem uma parte realmente que fala, olha, chegada a hora de falar isso, né? Da mesma forma, né, em outra proporção, mas aí, né, quando eu se revelou, eu diria assim, né, que a minha filha é neurodivergente, né? Depois de tudo isso que eu falei da Amanda, a gente também fez, enfim, as investigações e ela é superdotada. E aí logo depois eu descobri que eu também sou. E aí eu comecei a falar sobre isso, né? Eu sou superdotada.
sou neurodivergente. E no início, quando eu ouvi aquilo, vinha uma parte que me falava assim: quem é você na fila do pão para ser superdotada, minha filha? Bem, e a outra parte dizia: eu preciso falar sobre isso. Minha filha é superdotada, neurodivergente, a gente vai precisar começar a naturalizar isso e mostrar que pessoas que convivem com a gente também são, enfim, né, trazer isso para a realidade, tirar lá de um lugar distante. E eu sinto que a liderança espiritual, a líder espiritual, né, de mim mesma, ali da minha família, enfim, é também num lugar desse, né, da gente começar a dizer, falar sobre isso, né? Liderança, né? Liderança vem de lead, né? De mostrar o caminho de alguma forma. E espiritualidade é um contato muito próximo no aqui e agora, né? Não se trata de você vender crenças para que as pessoas recebam e peguem aquelas crenças para elas, mas sim de através do seu próprio exemplo e também guiando pelos instrumentos e ferramentas que você tem, naturalmente as pessoas vão se aproximando de si mesmas, da própria alma. Isso é uma liderança espiritual, né? Você está trazendo, guiando, mostrando o caminho, ajustando para que as pessoas cheguem mais próximas de um contato com a espiritualidade que de certa forma é também o contato consigo mesmo, né? É claro que a gente pode também dar um nome espiritualidade às comunicações interdimensionais, né? Eu digo que a palavra espiritualidade tudo que é invisível acaba sendo colocado dentro dela. E Uhum, ok, né? E que é uma outra capacidade, competência que você também tem de sobra e que cada vez mais tem se apropriado dela, porque eu diria que antigamente ela era tão grande, misturada com a sua sensibilidade, que ela às vezes te deixava tonta, dominava. aham, E até vou aproveitar, né, para quem está te ouvindo, eu sei que é um tema que está tocando o seu coração, né, essa história da neurodivergência, e aí traduzindo, né, para as pessoas que não conhecem, a gente está falando de pessoas que de fato têm uma hipersensibilidade e também um cérebro que funciona a uma velocidade muito alta, né? Processa muita coisa. Então, quando vai processa muito rápido, e aí você me corrija se eu estiver errado, tá? uhum, Todas as informações do mundo, elas ficam super, né? Então, um som, ele é super para aquela pessoa no mundo interno. Uma luz é super, um pensamento é super. Os pensamentos são holográficos, eles abrem terceira dimensão, os assuntos são interconectados. Então, uau, né? É uma Disneylândia aí dentro da cabeça. E pelo que você tem me ensinado, inclusive, mais crianças e até adultos têm essa condição, que não faz deles nem melhores nem piores, é apenas uma característica. Como alguns têm uma mente que funciona desse jeito, outros têm uma capacidade de amar muito mais fácil, né? Às vezes nem tanto de raciocinar, de pensar, mas uma simplicidade do amor. Então, é a diversidade de todos nós. Porém, a condição de ter uma máquina que funciona dessa forma pode confundir e pode fazer com que estar nesse mundo de tantas experiências sensoriais seja confuso. Estar numa educação como ela é seja confuso. Como é que é um pouco, né, dessa história de neurodivergência, enfim, superdotação? Eu diria que essa inteligência, né, multiplicada, né, eu gosto das palavras mais simples. E eu sei que você conectou não só com isso como uma bênção de ter, mas também com a dor por detrás disso, porque você se descobriu assim e viu a sua história de infância, as camadas que se tem que criar para poder viver num mundo que tem muito estímulo e que para quem tem essa hipersensibilidade não conseguiria ter calma nele, né? Se não criasse barreiras e se não fosse apagando os próprios potenciais de alguma forma. E de certa forma, eu imagino que para a alma seja triste, né? Ter que apagar potenciais para a máquina não pirar de alguma forma. Por que isso te chamou tanto? Conta um pouquinho dessa história com a Amanda, sua filha, e depois você também se descobrir. E como isso te acalmou internamente, como isso te deu autoconhecimento, e agora você com uma bandeirinha aí, né? Tentando ajudar as pessoas que estão nesse lugar e não sabem que estão. Te vejo nesse lugar também hoje.
É, é, é um assunto bem complexo, né? Eu não vou entrar em detalhes assim das questões da neurodivergência. Vamos falar de um cérebro que funciona aí numa potência, né, diferente, numa velocidade diferente. E o que eu sinto é que a partir desse lugar, né, que eu identifiquei a Amanda a partir de um processo, aí eu comecei a estudar, fazendo uma formação nisso, inclusive, né, para ajudá-la. eh, as crianças, e aí acordou, obviamente, a minha criança neurodivergente na década de 80, que não tinha, né, nenhuma condição social e familiar, e tá tudo certo, porque os meus pais, né, e enfim, minha família, não tinha consciência nenhuma disso. Então, a criança, né, na década de 80, principalmente, hoje em dia ainda também, mas ela precisa criar estratégias para dar conta de viver nesse mundo. E ela vai colocando camadas, né? Eu brinco que são cimentos que a gente vai colocando e a gente vai apagando nossa potência, a gente vai eh, se limitando mesmo para caber em determinados lugares e para criar identificações para poder pertencer também, porque é um sentimento de que somos muito diferentes, né? E, enfim, o cérebro funciona de uma forma muito diferente. E isso dá uma série de consequências na vida adulta, Dá um né. exemplo só Hum. dessa diferença de como o cérebro funciona. Tá, então a superdotação é um cérebro que aprende, e aprende muito rápido. Não necessariamente tudo, algumas áreas, mas ele para alguns temas, eu diria assim, ele aprende muito rápido, né. E um outras características da superdotação é uma intensidade muito grande, impulsividade, porque a gente não tem essas camadas de proteção, inclusive, né, no cérebro e até no corpo mesmo. E a hipersensibilidade, né. E tem outras Barulho, características. luz. Aí, por exemplo, aí a hipersensibilidade pode ser sensorial, pode ser, né, da luz, pode ser de seletividade alimentar, pode ser de contato físico, pode ser energético, aquela sensação, eu entro no ambiente, o ambiente está me incomodando, eu não sei dizer o que é, determinadas pessoas me incomodam mais, né. Claro que podem ser outras coisas também, não Claro, necessariamente a pessoa claro. sentir isso né, mas Sim. existe uma série de questões do meio ambiente que a gente tem que lidar né, sempre. Uma criança na sala de aula, ela precisa estar ali, convivendo e com todos aqueles estímulos. E a, a forma de aprendizagem do cérebro é diferente da grande média. Então, pode ser que a criança escute uma vez a matéria e nosso sistema vai falar uma, duas, três, quatro vezes, você tem que fazer dever de casa, tem que uma vez e pronto, aprendeu. A partir dali, quando ela precisa ficar naquela repetição, desenvolve nela um sentimento de tédio muito grande e uma ansiedade muito grande, né? E ela vai começar, como tem uma rigidez grande, uma autoperfeição, e uma estrutura interna de tentar caber, porque ao mesmo tempo, né, tem um movimento de sai daqui e vai tentar a sua vida, mas tem uma outra parte que tenta. Então, ela acaba criando essas estruturas de rigidez para poder adequar, só que a ansiedade sobe absurdamente, pode inclusive virar patologia, né? Então, Hum. tudo isso gera nela é, um sentimento de que eu não sou aceita do jeito que eu sou. É como se tivesse um erro fundamental na criança, na neurodivergência, né? O que vem sendo muito falado na formação que eu venho fazendo como especialista. E aí, essa criança desenvolve muitas estratégias mentais, porque a mente dela é muito, né, ativa, e chega na fase adulta, como eu, né, que eu fui percebendo quantas estratégias eu criei na minha vida, né, como camuflagens de Dá, tudo dá um isso. exemplo de uma. Um, por exemplo, a forma de aprender é diferente. Então, é como, eu não sei se vai ficar muito abstrato, mas assim, é como se eu
pegasse o meu cérebro e compartimentalizasse ele e usasse, por exemplo, eu, por exemplo, fiz o curso de Direito. Era uma coisa que eu não gostava. E é como se eu deslocasse uma parte e me falava, essa parte que vai fazer o curso de Direito vai fazer a prova, né? Essa outra parte vai fazer isso, vai fazer... E tinha uma parte que fazia as coisas que eu gostava. Mas essa parte ela não podia parecer mental. Então, para poder você viver nesse mundo e atender às outras necessidades da família, do sistema, a gente compartimentaliza esse cérebro e coloca ele externamente, ele faz a função e depois você coloca ele para. Então a gente vai ficando muito fragmentado, né? E com muitas inteligências. Você sabe que eu brinco desde que você começou a me ensinar sobre isso, né? Quando você descreve a infância, você está descrevendo a minha vida, né? Minha vida, nos mínimos detalhes. Tanto é que da última vez que você descreveu, eu cheguei em casa para Thaís e falei, tá, a sensação de quando a Malu descreve é tão forte quanto quando eu descobri, tipo, o meu tipo do enneagrama. Só que eu acho que ainda vai um pouco mais fundo, porque descreve umas coisas que ninguém sabe. Ninguém. Nunca. Ninguém. Zero. E de certa forma, isso, né? Não tem nenhum tipo de teste, nunca fiz isso, mas de alguma forma eu sinto esse lugar assim no coração. Toca meu coração assim quando você descreve. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Parece que começou pela Amanda e pela tua descoberta, mas a minha impressão é que tem algum chamado para você nesse lugar. Ele te emociona, de alguma forma, ensinar as pessoas sobre isso. O que que tem aí? Se você, e além do racional, mas sentir no coração, talvez você não tenha clareza ainda, mas por que esse desejo de falar para as pessoas sobre isso? Isso me emociona. De tudo que eu já trabalhei na minha vida, né? Enfim, muitos caminhos de autoconhecimento, quando eu descobri, né, quando se revelou, né, tudo isso da minha neurodivergência, da superdotação, e do TDAH, que eu ainda tenho TDAH, a Amanda não tem TDAH, eu tenho. Então, essa mistura, essa alquimia da mente, né? E num tipo 7 sexual, porque né, tudo isso está junto, combinado, social reprimido. Então, foi uma grande revelação. E eu consegui acessar lugares da minha criança hipersensível, né? Hipersensível, ela precisava ficar no quarto, isolada do barulho, né? Tinha festa na minha casa e a casa muito confusa, né? Eu precisava me isolar. E com uma sensibilidade, né? Assim, eu lembro que meu pai fumava e eu tinha muita sensibilidade à fumaça do cigarro. Enfim, naquela época todo mundo fumava. E aí eu falava, eu criança, eu falava, pai, tá me incomodando, né? Assim, mas eu percebia que tudo, o som, as pessoas, a confusão me incomodava muito mais do que todo mundo. E eu me sentia muito diferente. E quando eu percebi, né, que tudo isso tinha um nome, neurodivergência, superdotação, né, TDAH, enfim, e que outras pessoas também passaram por isso, né? E ao mesmo tempo que eu vejo a Amanda vivenciando tudo isso, e eu tento de alguma forma criar um certo container, né, de regeneração para ela e regulação, são duas coisas muito importantes que eu não aprendi na minha vida, que é você se regular, assim, eu tô aqui, eu tô no meio de uma série de coisas que me estimula, que me deixa, né? Mas eu consigo com a respiração, com um tampão de ouvido, me afastando de algumas pessoas, indo para a natureza, né? Enfim, eu crio mecanismos para poder me regular. E uma outra coisa é, ok, eu fui lá, vivi aquela confusão que fez parte, né? Hoje em dia eu preciso ver sentido para viver aquilo, mas a gente está num mundo que a gente é hiperestimulado. Eu preciso me regenerar. Então eu preciso voltar para um ambiente seguro, que é a minha casa, né? A nossa casa é uma casa, a gente brinca que é uma casa neurodivergente. Então, assim, no meio da natureza, no silêncio, a gente tem duas cachorras. Então,
A gente tem muitas atividades, assim, bem neurodivergente, né? Bastante silêncio, calma, atividade física, né? Meditação. Eu tenho um quarto, o meu escritório é um lugar onde eu me regenero. Então, a gente hoje em dia, né, vivencia isso. E lá na minha infância eu não tive. Eu vi hoje, né, o quanto isso me doeu. E eu vejo as crianças, né, que convivem com a Amanda, muitas eu vejo, que não sei exatamente se são, né, superdotadas, neurodivergentes, mas eu vejo com hipersensibilidades e não existe a consciência na nossa sociedade. Eu, por exemplo, eu te ouvindo da outra vez, né, uns meses atrás, que eu tomei consciência que eu acho que eu nunca consegui explicar o como um som me machucava. E eu tinha a sensação, e eu não acho que é responsabilidade das pessoas mesmo, porque eu caiu a ficha que elas escutam isso de uma forma diferente. Então eu olhar para todo mundo e ver correndo para lá, correndo para cá, e aquilo fazia assim em mim. E eu, olha, esse barulho que tá ali fora, ele não é só um incômodo, ele tá me machucando. Ele tá entrando dentro de mim e me machucando. E acho que eu já falei isso, né? Porque a gente fala, menos barulho aqui, menos. Eu lembro que minha mãe falava que eu não conseguia fazer nada com barulho. Eu ia o tempo inteiro lá pedir para barulho. Mas aí você é visto como chato, né? O Isso, chato. isso. E acho que ok para quem não tá ouvindo, mas eu não tinha me aceitado de que, caramba, realmente para mim é diferente, machuca. Ele entra lá dentro e me machuca. E não é um trauma, porque ele sempre foi assim. Ele não fica depois, mas naquele momento, né? Assim como essas desorientações, os Isso. excessos de estímulo. E hoje eu sou uma pessoa que eu falo que um dos investimentos que eu não economizo é fone. Fone, tirador de ruído. Eu passo Isso. 4 horas por dia, 5, de fone. E eu consigo colocar uma meditação e passar essas 5 horas trabalhando ali nele. Aí eu tiro, entro em. E hoje eu tenho percebido essa questão mesmo de como eu fazia antes, né? A gente até viu no para ir pro meio da bagunça. Aham. Largava e deixava sua consciência ser tomada por qualquer outra coisa. Isso. E que formas de violência, né? E até em relação aos mundos invisíveis, quando a gente abre mão da nossa consciência, a gente abre espaço também para influências, influências mentais. Imagina como com hipersensibilidade mental não é fácil manipular a nossa mente. Quando a gente olha, por exemplo, para seres que, que são, né, muito poderosos em entrar num pensamento, em mexer em alguma coisa. Então eu já me peguei nessa dor de ter me violentado no sentido de, para não sentir esse barulho, essa confusão, eu me desligo. E aí provavelmente aquilo me machucou, né? Uhum. Mas estou desligado, né? Uhum. Como beber uma boa quantidade de bebida e não E sentir mais nada, e aí você tá bem ali naquela bagunça e tal. Mas lá pro inconsciente, pro corpo, uma memória de violência, assim. Então eu sinto que isso é muito bonito que você tem trazido, não só para as pessoas. Eu sou muito da bandeira, e foi uma coisa que eu aprendi que eu tinha que fazer como criança, que as pessoas falavam muito que eu era inteligente, 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 e aquilo me fazia, era arriscado, porque eu poderia perder meus amigos, porque, e aí eu fui conscientemente virando uma pessoa na escola que tirava notas médias baixas. Eu fiz isso, eu construí isso consciente. Hoje eu tenho clareza disso. uhum. E aí, né, aquela imagem de, não, imagina, não ligo para isso, tal, o negócio é. E assim eu tive, né, consegui me adaptar, me capacitar. Que eu lembro que meus amigos me chamavam de Barça, na época que era a enciclopédia. Enciclopédia E aí, Barça. putz, mas com 10 anos, 11, 12, não, né? E aí tem aquelas coisas, CDF, isso, aquilo. Só que eu nunca fui o clássico, né? Do time de futebol, no isso, naquilo, na malandragem, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode olhar para a diversidade, né? Do mesmo jeito que isso é uma questão para essas pessoas e para aquelas que têm um coração hipersensível, que é outra realidade, Outra realidade. extremamente sensíveis à dor do bicho que está ali.
Talvez a gente não consiga sentir o que elas estão sentindo. E aquelas que têm uma hipersensibilidade sensorial, e elas sentem tudo. Cara, e aquelas que não têm uma baixa sensibilidade? Como lidar com Uhum. essas variações e poder respeitar todo mundo no seu mundo, né? Ninguém é melhor, ninguém é pior, Isso, cada um colocando seu talento bonitinho ali isso. na mesa, né? Eu sinto que tem uma beleza nisso. Eu te agradeço por isso. Bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é a tua comunicação com guias, mentores, com a tua alma mais elevada? Como é que você vê isso hoje? Eu sei que isso já foi lá no passado motivo de muita confusão aí na sua cabeça. Será que sou eu? Será que meu pensamento? Será que isso? Será que aquilo? Ou não? Como que está hoje essa relação para você? À medida que eu fui acalmando a minha mente, né? Porque primeiro você tem que entender, tem nome. E aí eu comecei a ter muitas práticas de silêncio, de meditação, né? Desse autorrespeito pelo que eu sou. E fui diminuindo muito os estímulos externos para poder conseguir cada vez mais chegar num lugar de silêncio profundo. E aí, neste lugar de silêncio profundo, e às vezes eu preciso fazer, aliás, para começar, eu tive que fazer durante muito tempo, como se eu estivesse me desintoxicando. E aí eu comecei a sentir, a receber, né, as vozes internas, né, na minha tela mental, no meu corpo sensorial também, bem sensorial, eh, esses contatos, né, com o meu eu superior, com os meus mestres. O eu superior, eu passei a estabelecer uma relação com ele, né, que é Deus em mim, é a divindade, a divina presença em mim. E aí, por meio de meditação, por alguns rituais que eu crio também, eu me conecto muito com a natureza, então eu estou sempre na natureza, invocando essas presenças, e eu comecei a desenvolver, né? Eu achava que assim era uma coisa que ligava e desligava, né? Então no início era uma confusão doida, assim, que vinha um tanto de sensação, a cabeça, né? E aí eu falava, nossa, isso é espiritualidade, isso eu tô contando. Não, hoje em dia eu vejo que é no silêncio, na sensibilidade, numa, numa energia muito mais sutil, né? E aí né, no meu caminho, eu fui adotando práticas de estar na natureza, de estar mais em silêncio, tirando estímulos e acessando de uma forma leve vozes internas, imagens, símbolos, né? E eu uso recursos, por exemplo, eu uso vela. Desde criança eu gosto de acender vela, então eu uso muitas velas, como honrando o fogo, e o fogo para mim me traz muitas conexões. E, enfim, então eu uso uma diversidade intuitivamente que tem me vindo, e com essa intenção de conexão com o meu eu sou e meus mestres, meus guias, mentores, as egrégoras que me acompanham, né? Enfim, hoje em dia tem sido assim, né? E como você tem organizado isso na sua mente? No sentido de são imagens, os símbolos, eles são colocados em algum lugar, ou são as vozes de fala? Como é que você aprendeu a, vamos dizer, a se tornar uma maestra dessa orquestra tão grande? Aos poucos, né? Eu fui, porque antes vinha tudo de uma vez, imagem, símbolo, uma confusão, né? Determinadas frequências musicais ativavam, então era uma coisa bem bagunçada, tanto na mente quanto no corpo. É como se eu tivesse
eu fui limpando um pouco isso, honrando tudo que já tinha, como se fossem fases, sabe? Assim, acho que para você se despertar, primeiro vem num lugar de muita bagunça. E aí, o meu corpo, principalmente depois que eu comecei a fazer bioenergética, eu senti uma transformação muito grande, né? Uma terapia corporal. Eu fui organizando muito o meu corpo, aterrando muito o meu corpo, né? Criando muitas raízes. E uma outra coisa que eu sinto que tem me ajudado muito é a aula de cerâmica, né? Então, colocar a mão na argila e deixar aquela argila ali tomar uma forma. Então, o que foi organizando fora, criando formas fora de mim, foi criando internamente. Então, a partir do meu corpo e da argila mesmo, eu sinto que isso começou a organizar internamente o meu corpo, as minhas emoções e a minha mente. Então, quando vem a frequência, eu consigo sintonizar de uma forma mais precisa, eu diria, sabe? Sem tanta bagunça. E é como se eu fosse um canal, mas algo que amplifica até, como se a frequência passasse por mim, né? E ela é direcionada ao ambiente, à pessoa, né? E organiza, a minha mente organiza frequências de padrões diferentes. É, frequências que têm a ver com uma cura do feminino, ao mesmo tempo frequências ligadas aos arcanjos, à fraternidade Você branca, já consegue compreender a diferença de locus, de cor, de de, de vibração, de vibração. efeito específico. Isso. E aí, às vezes, vem imagem pelo som, né? Enfim, eu estou experimentando também. Sim. Eu me sinto um instrumento musical, né? Eu tenho visto muito assim. Eu olho para as pessoas, cada um é um instrumento musical diferente, né? Inclusive aqui nossas cordas, né? Vocais aqui é um dos exercícios da bioenergética. Ela toca aqui, né? E aí saem uns sons. Eu falo, nossa, acho que eu sou um violão, assim, um violoncelo. Então, assim, nosso corpo é um grande instrumento, né? E a gente temos cordas aqui dentro e a nossa voz é a nossa expressão, a nossa energia, o nosso olhar, né? Tudo isso tá trazendo a expressão da nossa alma, né? Então, é como se eu estivesse afinando esse instrumento, né, que antes tocava de uma forma desgovernada, né? Enfim, e agora emite um som cada vez mais com harmonia e vai conciliando, né? A minha forma de contactar, né, de fazer esse contato com a espiritualidade vem muito em símbolos, imagens, né? Mas algumas pessoas que têm um emocional, né, provavelmente mais sentimento. Então, assim, cada um vai ter a sua forma, né, o seu caminho de afinar esse grande instrumento que nós somos. E o que eu sinto é que quando a gente começa a perceber que o som que a gente emite faz bem às outras pessoas, né? Você sente que as outras pessoas estão se sentindo melhor perto desse som, Essa desse nota que instrumento, você é. dessa nota. E é uma coisa sutil, né? Então aí eu sinto que meu instrumento, aos poucos, ele vai afinando um pouquinho, sim. Maravilha. Uma percepção muito parecida com a que eu tenho da realidade frequencial, né? E aí chega para uma última pergunta, e aí, né, buscando aí dentro essa sua verdade. Tive a honra, né, de te acompanhar esse ano inteiro numa mentoria de um ano, então, dentro das conversas, das travessias, acabo conhecendo muito dessa história e fazendo isso há bastante tempo e também tendo, né, um sopro aqui de outros mundos. Está muito próximo de você fazer uma grande travessia física, que é quando você toma como tua profissão esse teu chamado. E por muito tempo, e ainda é, o desafio imenso, prático, né, os medos associados a fazer uma mudança de carreira para alguém que tem uma carreira estabilizada, concurso, de alto escalão, e portanto, mais é uma nota mais tocada, né? Porque você sabe que uma exoneração ela envolve
muitas coisas, né? Não é assim, não é só um trabalho que você troca, envolve aposentadoria, envolve. Então, alguém que já sabe lá no fundo, e me corrija se eu estiver errado, de que em breve vai estar atuando profissionalmente de uma outra forma, vai ter feito essa grande travessia, é porque realmente atingiu um lugar de fé e de chamado, e de estabilidade e de certeza, e prioriza a realidade espiritual até acima da física. Como é que está esse lugar aí dentro, sabendo que isso aí, e se eu estiver mentindo, me fala, está chegando perto, já foi, na minha opinião, já foi decidido internamente, só não foi vivido no mundo material. Como é que é isso? Ao mesmo tempo, enquanto não acontece, uma vontade de poder se jogar no mundo e fazer aquilo que a tua alma veio para fazer 100% do tempo. É, dá até uma palpitaçãozinha assim, Sim. assim, tudo isso. É, eu não tenho dúvida de que eu vim, a minha alma veio nessa existência para contribuir, né? Eu sinto que é uma grande rede, eu não estou sozinha, mas para contribuir para uma transição planetária, né? Para uma libertação de algumas consciências, para elevação da consciência, né? De todos, dos adultos e das crianças. E eu sinto que essa nova terra, ela acontece dentro de nós. E aí eu venho buscando isso, né, de criar essa nova terra dentro de mim e dentro do meu sistema familiar. Então eu já experimento isso, eu já vivo essa realidade. A minha casa, né, o meu lar, o nosso lar, né, eu, Fabiana e Amanda, já tem uma frequência energética muito mais elevada. E a gente consegue perceber isso quando a gente sai de casa, vai para o mundo. A gente, inclusive, já fala dessa forma. A gente, nossa, precisamos voltar para regenerar. A gente entra como se a gente estivesse entrando num grande portal de entrar na minha casa. E as pessoas vão lá e percebem isso. Então a gente já percebe essa diferença de frequência do que a gente vive na nossa casa no dia a dia. E eu sinto que a mudança interna reflete essa mudança externa, né? E à medida que eu vou me transformando, né, o meu grande sonho, eu transformo, influencio o sonho coletivo de alguma forma, né? Eu influencio a mudança externa, né? Mas na verdade a mudança interna de cada um que convive comigo é só o E reflexo. como é isso no trabalho? É, aí no trabalho eu sinto que eu vou dar um salto, né, de grande mudança na minha vida, porque a vida que eu levo hoje, né, como servidora pública e, enfim, já há quase 20 anos, e honro tudo que eu vivi lá enfim, porém lá não é um lugar onde eu consigo expressar, né, da forma como minha alma veio expressar para trabalhar com a cura planetária, com a elevação da frequência energética do planeta, de ancorar a luz no planeta. E são outros os caminhos para isso, né? E de certa forma levando tudo isso, se for o caso, para dentro da administração pública, só que ela tem que ser ancorada fora, em algum lugar no meio da natureza. E assim, fechando os olhos, o primeiro número que vem, quanto tempo você acha do tempo material que você já se vê atuando materialmente com essa missão fora? Menos de um ano, menos de um ano, em breve, bem breve. Hum. E é claro que haverá uma jornada da Maialu humana, mas eu sinto que ela está sendo construída de uma forma muito saudável, muito sólida. E o que está feito, está feito. Querida, queria te agradecer profundamente pela nossa conversa.
Sinto que ela vai ser inspiradora, iluminadora para muita gente. E queria te abrir assim para intuitivamente, né, de tudo que foi falado aqui, considerando, né, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo em algum momento do tempo e do espaço, em alguma realidade, que recado que vem para essas pessoas que surge intuitivamente? O que importa nesse momento do que a gente está vivendo no planeta, no universo, é a nossa transformação humana e espiritual, energética, frequencial. Muita coisa já está acontecendo e outras vão acontecer em breve. E essa transformação, muita coisa da nossa realidade que a gente sente que a realidade material vai derreter. E o que vai ficar é essa consciência do que a gente está trabalhando para elevar, para se desconectar de alguma forma desse mundo tão material e ao mesmo tempo viver nele, valorizá-lo. Então eu sinto que cada um do seu jeito, no seu tempo, com seus caminhos, com a sua realidade, procurar essa transformação humana e libertar a alma das prisões, que eu sinto que a gente ainda está muito preso numa realidade material. Não sei se era isso. Sim. Esse é o Talvez seu muito recado, essa é a abstrato, sua mas voz. assim, Está perfeita como ela é. Gratidão. Bem, e assim a gente vai, né, aterrissando aqui mais uma vez a nossa nave. E você que está aí, que chegou até aqui, seja no celular ou no computador, sente que, né, a palavra, o campo criado, ele tem força para afetar o teu campo, para te cuidar, para te abrir coisas. Então, se você sentir, fechar os olhos, colocar os pés no chão, e deixar com que essa conversa atue aí dentro, né, do seu corpo, do seu coração, da sua mente, talvez você tenha aí algumas expansões, insights ou milagres para você. Aproveito também para te dizer para pegar aí o Instagram agora e procurar a Maia Lu lá no Instagram, que tá como arroba Maia Tameirão. MAYA Y-A Tameirão. TAMEIRAO. R-A-O. Maia Isso. com Y, Tameirão. Então, para você ir lá, clicar, seguir a Maia Lu no Instagram e ficar atento com tudo que ela traz para o mundo, dar um oi para ela lá, falar, Maia Lu, gostei da sua conversa, fez diferença para mim e tal. Lembrando que se você precisar aí de algum apoio para encontrá-la, é no arroba Nicolai Cursino, no meu Instagram. Você pode dar um alô lá também e chegar ali. Também fique atento e aproveita todas as conversas desse podcast, porque são de todas essas pessoas que fizeram do autoconhecimento, da espiritualidade, da transformação, a sua prioridade na vida. E estão nesse momento de expandir a existência, né? Aqui nós, na expansão existencial, se chama de expandir essa existência para tocar mais pessoas nessas peças do quebra-cabeça, né? Existe um plano divino para isso. As peças, as pontas, né? As lideranças, as influências em determinados pontos, agora estão sendo chamadas a expandir para que as pontas se toquem nessa rede de alguma forma. Muito obrigado por estar até aqui. Um beijo aí da expansão existencial e nos vemos na próxima conversa.